Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia, sou do marketing da Red Belt Security. Sejam todos bem-vindos ao Red Talks DevOps, DevSecOps Manifesto. Antes de iniciarmos, vou passar alguns recados. Esse conteúdo estará disponível em nosso canal do YouTube. Disponibilizaremos um assessment de maturidade, ou SAP-SAM. Fiquem ligados que no decorrer desse Red Talks enviarei o link para que vocês possam registrar o interesse. Só reforçando que é sem custos. Teremos também ao final um espaço para que vocês possam tirar as possíveis dúvidas através do Q&A. E agora vamos ao que interessa. Estou aqui com André Luiz Silva, especialista AppSec, DevSecOps na Red Belt Security, Thiago Morrice, Culture Manager na Veracode e Rafael Maia, arquiteto de soluções na Veracode. Boa tarde, André, Thiago, Boa Rafael, agora é tarde. com vocês. Legal, legal. Tudo Tarde. bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, Conforme a pessoal, tudo apresentação da bom? Márcia, eu sou o André Luiz Silva, sou aqui da Red Belt, né, especialista em AppSec, né? Já estou aí basicamente mais ou menos uns 6 para 7 anos com DevOps, DevSecOps, né? E já peguei muita transformação aí nesse cenário de desenvolvimento seguro, né? Principalmente de cloud, de automação, tudo mais, né? E eu vou contribuir aí com um talk muito bacana, explicando aí essa jornada que eu tenho passado, o que eu tenho visto, junto com nossos parceiros da Veracode. Thiago, Rafael, querem se apresentar? Vou deixar a ordem alfabética. Vai lá, Rafa. Vamos lá. Obrigado, gente. Sou o Rafael, sou o SA aqui do Brasil, da Veracode. Venho de desenvolvimento, 22 anos de dev, já trabalhei com várias ferramentas. Estou aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre isso, gente. Thiago? Bom, pessoal, tudo bem? Prazer aí. Obrigado pela oportunidade aí, pessoal da Red Belt aí, da gente fazer esse talk com vocês. Sou o Thiago Maurício, tá? Hoje eu estou como Country Manager da Veracode. Venho aí de 3 anos e meio aí trabalhando nessa parte de desenvolvimento seguro, tentando trazer um pouquinho aí dessa ideia de governança em cima da parte de desenvolvimento. Obviamente que sempre colaborando com o time de desenvolvimento para que o negócio seja alcançado. E vem aí de um histórico aí, né, de trabalhando já com segurança em diversas empresas como IBM, Rapid7, FireEye, Scaler. Então, o que vocês puderem, tiverem de dúvidas aí, contem comigo aí também para ajudar e sanar qualquer dúvida, tá, gente? Legal, 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 pessoal. Muito obrigado. Eu vou dar um início aqui. O que a gente vai passar? Tem alguns tópicos importantes que eu vou estar passando junto com esse bate-papo que a gente vai fazer com o Thiago e o Rafael, tá? Por que se preocupar com segurança, né? Qual que é o cenário que a gente está enfrentando agora, né? Basicamente, nos últimos 2 anos, a gente viu uma transformação bem grande, né? Ficou mais evidente a importância da segurança nas empresas e não só na empresa, na vida pessoal, muito mais ainda, né? Qual que é o ciclo de vida das entregas do DevOps, DevSecOps, automação de ferramentas, como você fazer aí, onde inserir as ferramentas do stack de DevSecOps, né? O pessoal acha que DevSecOps é só um scan de SAST, ele é muito mais além, tá? E a visão do DevSecOps por área de atuação, perfeito? Dando início aqui, por que a gente tem que se preocupar com segurança? Na verdade, isso deveria ser parte do nosso dia a dia. Hoje, quem é que não tem aí um celular backup para Pix, né? Eu tenho o celular do dia a dia e o celular do Pix. Eu mesmo tenho meu celular do Pix, do banco, fica em casa, quando eu vou para a rua, para academia, eu tenho só o meu celular que tem WhatsApp, Instagram e mais nada. É um celular velho. Você viu o nível que a gente chegou, a gente se preocupa tanto, né? E essa preocupação também ela é muito mais evidente nas empresas, né? Antigamente a gente tinha uma interação maior com cybersecurity, né? Quando você entrava na empresa, você só ouvia falar de cyber, para cá, cyber para lá, time de SI e tudo mais. E nos últimos 6 anos, 5 para cá, tem se falado mais do DevSecOps, né? Que é o ciclo de vida aí do desenvolvimento seguro, que tem se inserido mais, né? Por que isso foi acontecendo? Porque as empresas viram que a segurança não dava para deixar somente lá na ponta final, só no firewall, só no switch, no roteador, ou só no gerenciador de API, né? Ela teve que cada vez mais vindo para o time de desenvolvimento se preocupar antes do deployment, né? Então, baseado aí nas recomendações de segurança, muitas vulnerabilidades foram descobertas, mais ou menos umas 23 mil e poucas aí em 2020.
Eu acredito que o número seria até um pouco maior, né? Que as registradas são essas, tá? Então, tem coisas que as empresas acabam nem fornecendo. Às vezes, empresas de pequeno e médio porte, elas não têm como reportar, às vezes elas nem sabem como reportar uma vulnerabilidade, tá? Então, mais ou menos é isso, né? O pessoal da Veracode, como inserido aí em vários mercados, né? Em vários segmentos, pode trazer um pouco mais de detalhamento desses dados, né? Um pouco mais aí de aprofundamento, tá? Tem alguma coisa aí para a gente acrescentar, ô, Thiago? Não, super interessante, André. E acho que esses pontos que você colocaram, acho que é isso, né? Hoje a gente tem que andar com backup do que a gente tem aí de celular, a gente tem que tomar cuidado com diversos pontos de segurança. E a verdade é o seguinte, né? Hoje o ataque, mais do que nunca, ele não é mais uma lenda, não é mais algo que a gente imagina que vai acontecer. Realmente hoje acontece, né? Nos últimos estudos que a Veracode fez, né? A gente tem um estudo que a gente lança todo ano que chama de o State of Software Security, né? Que hoje está até no volume 12 já, então para você ver que é um estudo que a gente vem fazendo aí nos últimos 12 anos, né? Mostra que hoje mais de 75% das aplicações hoje possuem vulnerabilidades, né? E que dentro disso, se você pega o que você tem de controles, né? Como o ASP, como o SANS, né? Mais da metade dessas aplicações elas continuam tendo a persistência das vulnerabilidades acontecendo dentro delas. E houve até um caso interessante que aconteceu um dia desses, que o pessoal falou assim, poxa, Thiago, mas eu tenho que me preocupar com segurança, mas de repente eu tenho que me preocupar só com o que ali está exposto, só com o que está ali no dia a dia, né? Talvez seja um set um pouquinho mais limitado ali, que eu consiga me preocupar. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que aquela aplicação que está exposta, ela, na verdade, ela só tem mais chance, né? Tem uma chance maior, de repente, dela ser explorada. Mas se um outro meio de ataque acontece, né? E o objetivo final é uma aplicação, de repente, que tem um acesso irrestrito ao banco de dados, aquela aplicação pode ser isolada internamente, mas através de movimentações laterais o ataque pode acontecer da mesma maneira, né? E ali dentro você pode ter uma escalação de privilégio, você pode ter um password hard-coded dentro daquela aplicação, né? Não deixa de ser vulnerável à aplicação em si. E dentro também dessa parte de preocupação com segurança, né? E depois, com certeza, eu quero muito aí as perguntas do pessoal que está aí assistindo a gente, né? Quero muito aí a opinião do pessoal, mas uma coisa também que a gente vê é que durante muito tempo a segurança ela ficou muito concentrada na área do perímetro. Então, apesar de ser algo que há 20 anos, né, já se fala sobre AppSec, a gente identifica muitas vezes conversando que é um desafio ainda muito inerente dentro das empresas. É um desafio que ainda precisa muito ser explorado dentro das esteiras. E dentro disso sempre está incluso também o impacto que isso traz ao desenvolvimento ali do pessoal. Eu acho que até, não sei, Rafa, não sei o que você já viu ali, né, com esses 22 anos de desenvolvimento ali, como que você via o pessoal de desenvolvimento falando ali dessa preocupação com segurança? Como é que era isso para eles no dia a dia? Olha, em todo esse tempo, na verdade, o pessoal de desenvolvimento não se preocupava com segurança. O pessoal tinha um prazo apertado, tem que entregar na última hora, não podemos perder o time to market, o pessoal sempre em cima, nunca havia segurança. Então chegava aquele ponto, o pessoal de segurança no final falou, gente, encontramos esses problemas, vamos ver quando a gente consegue resolver. E até voltando um pouco no que o André falou, que ele falou, tenho preocupação, tenho 2 celulares, esse é o controle que a gente tem, pensando como pessoa física. Esse é o controle que eu tenho sobre meus dados, só que se eu vou para tem um cliente, ou tem uma empresa que presta um serviço, como é que eu vou saber que está seguro isso com ela? Como é que eu sei? O meu controle para aqui. O que passa para lá eu tenho que confiar na empresa. Então, hoje está tendo uma mudança muito grande nessa parte da SecOps, porque as empresas querem provar para os seus clientes que eles estão seguros nesse ponto também. Exatamente, exatamente. E para complementar, né, a gente tendo um embasamento desses 2 últimos anos aí, que a gente viu uma transformação digital muito feroz, né? A gente já vinha passando por algumas transformações digitais, as pessoas que não são do meio de TI acompanhavam algumas coisas, mas a gente estava mais inserido. E quando chegou a pandemia, as organizações foram obrigadas a se digitalizar de alguma forma. E o que aconteceu? A segurança antes que estava restrita ali o prédio, né, aos servidores, as conexões Wi-Fi da empresa, passaram a ser em cada casa de cada colaborador. Então, muitas políticas de segurança tiveram que ser tomadas para o computador pessoal ou corporativo, mas numa rede Wi-Fi não protegida,
estar apta, né? E quando você fala disso, também tem o desenvolvimento interno, né? Tem aqueles aplicativos, tem aquelas intranets, que elas são desenvolvidas para trabalhar dentro da empresa, que teoricamente elas não estariam expostas a nenhum tipo de ataque, porque estava dentro do cenário da empresa, mas com o advento de você estar todo mundo remoto, essas brechas foram muito mais abertas. Então, o time de desenvolvimento, o time de cyber, eles começaram a ter essa preocupação um pouco maior e mais efetiva no quesito de procurar brechas de segurança dentro das suas aplicações internas, né? Que é o que hoje a gente conhece muito com o time de Red Team. Red Team são as pessoas que fazem scan, praticamente, de vulnerabilidades. Não basicamente só um scan, né? Eles têm uma skill muito avançada em descobrir vulnerabilidades através de algumas ferramentas de scan, claro, mas também de tentar um ataque ou tentar uma vulnerabilidade com algumas ações que não são ferramentas tecnológicas, às vezes um telefonema, às vezes uma abordagem pessoal, tudo mais, e isso acabou se explorando, né? E recentemente a gente viu aí o nosso querido para alguns, odiado por outros, Elon Musk, dizendo que todo mundo deveria voltar ao presencial, né? No caso, muita gente odiou, né? E eu também, claro. Mas muita gente não percebeu que o objetivo dele ali talvez seja um pouco mais crítico do que a gente pode imaginar no nosso dia a dia. Por quê? Ele é um cara totalmente exposto, as empresas dele são, acho que talvez as mais exploradas, vamos dizer assim, são as que estão mais em foco, em atenção, então ele está preocupado ali também com a espionagem. Dentro da empresa você tem todo o controle de câmeras de acesso, do time de monitoramento, né, presencial, e como está na casa das pessoas, você não tem mais esse monitoramento, né. Então, acho que o quesito dele também é de ter essa preocupação é com espionagem industrial, né, que às vezes dentro de uma casa, alguém pode ter acesso ao computador da pessoa ali do lado, como um shadow, olhando, às vezes, patentes, olhando códigos mais restritos e tudo mais, né. Então, a preocupação de segurança chega a esse nível, né. E hoje em dia a gente tem que tomar noção desse sentido também na nossa vida de desenvolvimento, do ciclo de desenvolvimento, né? Pô, legal, vou desenvolver uma aplicação baita segura aqui, que ela tá não teve nenhuma brecha nos meus scans, no meu pentest, ela tá linda, mas quando eu estou usando do lado da pessoa ou do lado da empresa, sei lá, alguém vem do lado da pessoa e consegue olhar o que ela está navegando, os processos, tirando foto, filmando a tela e trazendo uma exposição de um segredo industrial que possa ser explorado futuramente, entendeu? Então, esse é o nível de segurança que a gente tem que tomar, não somente com aplicativos, com scans ou perímetro de firewall, entendeu? Quando a gente fala de segurança, e por que se preocupar com segurança, ele é bem amplo, né? No nosso dia a dia, né? Em casa, hoje as pessoas, né, com o advento da facilidade de compra, creio que todo mundo tem uma câmerazinha de monitoramento para poder ver quem é que está passando na sua frente da casa, se alguém está persistindo ali na sua frente, estacionando um carro que não é frequente e tudo mais. Então, assim, a gente está cada vez mais se preocupando. Isso, por um lado, é bom, né? Que a gente começa a ter algumas prevenções pessoais, né, que possam e vai dificultar cada vez mais a exploração de vulnerabilidades do lado da aplicação, do lado da pessoa e do lado da corporação, tá? Tendo em vista nisso, eu vejo que a Veracode ela tem se preocupado aí com as ferramentas de scan e do stack, né, com algumas soluções que são bem complementares. Quer complementar alguma coisa, Rafael, Thiago, nesse? Eu acho que a ideia acho que é um pouco isso, né? A gente conseguir aí, na verdade, trazer um modelo para o pessoal aqui que consiga cumprir com os deveres aí de segurança, né? Dentro de toda a stack de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo pensando que o negócio não pode parar, que a inovação não pode parar, que existem outros desafios ali dentro, é isso que você comentou, né? Não é só sobre o scan, né? Realmente a gente tem que conseguir ir além disso. E essa preocupação de segurança hoje é conseguir trazer a resposta que os executivos pedem, né? Trazer as respostas, na verdade, que uma hora ou outra isso vai ser cobrado, né? Na verdade, ele é cobrado em um determinado momento ali da esteira, em algum momento da entrega, né? E uma vez que a gente consiga fazer isso realmente integrado ali ao ciclo de vida que o desenvolvedor tem, ao ciclo de vida ali do que acontece no dia a dia na rotina do desenvolvedor, a gente conseguir fazer isso com que
a abordagem, apesar dela ser baseada em risco, apesar de você querer governança, ela faça com que realmente o negócio não seja impactado, né? Acho que a grande ideia aí é essa mesmo, André. Legal, legal, legal. E tendo em base nisso, o que é? A gente tem o conceito do shift left, que é trazer cada vez mais para perto, né? Para perto que é? Para a esquerda, mas para cada vez mais para o planejamento, o desenvolvimento em si, né? Muito se fazia antigamente desenvolvo, testo, faço o deployment. Aí depois disso eu faço os scans, faço as verificações de segurança e sempre entrego lá a confiança para o firewall, para o WAF e tudo mais. E se você entrega essa segurança somente para esse ponto, o que acontece? Dentro do percurso do caminho que a aplicação desenvolve, e não só em termos de desenvolvimento, mas em termos de ciclo do negócio, acaba se tendo muito aberto. Então, se descobrir uma vulnerabilidade lá na ponta, você vai ter que ter muito mais empenho e muito mais esforço e, às vezes, desgaste para você corrigir essa vulnerabilidade dentro do seu planejamento, da etapa de desenvolvimento. Então, assim, quando a gente fala de shift left, trazer para cada vez mais perto do planejamento da arquitetura as respostas, as premissas de segurança, né? Então, por dentro da minha arquitetura, o que eu estou prevendo de arquitetura de segurança, certo? Qual cloud que eu vou desenvolver, vou aplicar a minha aplicação e qual minha linguagem, quais os meus recursos, microserviços, porque eu vou tendo validações ao longo do desenvolvimento que eu possa prevenir lá na ponta para que essas vulnerabilidades, talvez básicas, não sejam exploradas lá e eu já possa prevenir aqui. Entendeu? Então, esse conceito de shift left cada vez mais eu trago para o início do ciclo de desenvolvimento as verificações de segurança, né? Dito isso, dentro do stack da Veracode, quando você faz o scan, imaginando que o scan está ali no meio, praticamente, dentro da etapa de desenvolvimento, mas você tem ainda uma etapa anterior, que é você usar verificações na sua IDE, que são as ferramentas de lint, né? E o Veracode, ele tem uma ferramenta bem bacana que, em tempo de escrita do código, ainda em texto, ele já vai te dando alguns insights, algumas dicas que você pode ali verificar a segurança para que no scan você nem se preocupe com isso, né? Que é puta básico para poder escapar aqui um usuário e senha. Isso aqui é básico, hoje que a ferramenta já vai pegar na hora. Então, no lint ele já vai verificando e fazendo essas verificações, né? E dito isso, né, você consegue ter um processo de desenvolvimento mais efetivo, mais eficaz e, às vezes, menos custoso, né? Porque se você deixar para ver um problema lá na frente e trazer de novo para o desenvolvimento, você tem um gasto muito grande, né? Então, essas métricas aqui de custar cerca de $80 em média a hora de um desenvolvimento, por exemplo, né? Imaginando que uma empresa que tenha várias squads, vários desenvolvedores, imagina o custo que você não vai ter para refatorar uma aplicação por coisas, às vezes, que você poderia, dar uma atençãozinha aqui, faz um code reviewer, passa o lint, vê se não encontrou nada, para que antes do scan eu possa ter algumas outras insights antes de mandar para QA, antes de mandar para produção, né? Rafael, você tem visto alguma coisa que possa incrementar nesse cenário de desenvolvimento? Sim, até uma visão, né, falando um pouquinho também do Shift Left. Quando a gente pensa em Shift Left, a gente fala assim, vamos auxiliar os desenvolvedores. Eu falo isso porque ex-desenvolvedor ainda está no sangue, gente, não tem como, tá? Eu trago a informação, comecei a desenvolver, pensando no modo antigo, joguei para o final, encontrou os problemas. Se eu pensar, trabalho numa sprint de 2 semanas, no final, quando eu libero para homologação, o foco já está no próximo projeto. A gente não pode perder time to market, o pessoal está em cima. O pessoal de segurança encontrou algum problema de homologação, volta. Por que o custo leva tanto? Eu vou ter que parar outro projeto, vou ter que fazer alocação de pessoal. Talvez a pessoa que estava trabalhando nesse projeto já está em outro squad, ou está em outro projeto e não pode parar. Então a gente fala assim, gente, estou desenvolvendo. Se no momento que eu escrevi, que eu estou com a lógica fresca na minha cabeça, já teve um apontamento para mim, eu consigo resolver isso assim. Agora, se eu tiver que relembrar o que foi feito, fazer outros testes, preparar, às vezes muda até a regra de negócio, dependendo da vulnerabilidade.
Imagina o trabalho que eu tenho para organizar tudo isso, pegando isso no final. Então, a gente fala, o Shift Left é para auxiliar o desenvolvedor. A gente vai te dar mais maturidade, a gente vai te ajudar a resolver os problemas mais rápidos, a gente vai economizar tempo para você, tá? Você tem algum ponto nesse ponto para colocar, Thiago? Eu vou dar uma visão, acho que talvez um pouquinho mais executiva sobre esse ponto, que eu acho que é interessante também, que é a questão do... Quando a gente fala de Shift Left, eu acho que é importante a gente pensar que o desenvolvimento mais à esquerda, né, essa parte de você fazer toda essa visão de, seja qualidade, seja segurança, seja performance, né, qualquer coisa que você consegue fazer quando você está na construção de algo, né, tem realmente um benefício no final, né? Vamos imaginar, de repente, eu gosto muito de carro, então eu sempre eu faço uma analogia com uma fábrica de carro. Se você conseguir olhar realmente, né, cada pedacinho que você tem ali da construção de um carro acontecendo dentro da esteira, indo até ali a ponta, né? Você teria menos recall, você tem menos manutenção, você tem menos problemas para acontecer ali na frente, você tem menos pós-vendas, tem uma série de benefícios, né? E quando a gente pensa no modelo de desenvolvimento, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Hoje, um dos ativos mais preciosos que a gente tem dentro do ambiente, e olhando isso como um executivo, né, é realmente o desenvolvedor. Hoje você tem um shortage de profissionais, né? Pessoal, time de segurança, você tem um shortage hoje de time de segurança, você não tem pessoas hoje para conseguir colocar nesse modelo. Então, o Shift Left, ele é extremamente importante para que você otimize o tempo das pessoas. Assim você consegue fazer com que o retrabalho diminua. O retrabalho diminuindo quer dizer que você consegue otimizar também os custos que você tem na operação, né? E você está pegando aquelas pessoas que de repente estão refatorando uma aplicação, você pega aquelas pessoas que de repente estão tendo que consertar alguma coisa e elas estão passando a utilizar esse tempo para inovação, o que é extremamente benéfico, né? Um outro ponto também que a gente tem que pensar, quando a gente coloca essa ideia do Shift Left na jogada, é que você também tem que entender se é possível você colocar e fazer esse Shift Left. Porque aqui a gente tem que ser muito realista e a gente tem que se adaptar muito sempre à realidade que cada empresa possui, à maturidade que cada empresa possui. E fazer esse movimento é realmente uma questão de processo, é uma questão cultural, não é uma ferramenta, acho que como o André colocou bem lá no começo, não é um scan, né? Não é alguma coisa, não é um silver bullet, não é uma bala de prata que vai vir aqui e matar o lobisomem, não é isso, né? É realmente a junção de diversas coisas para que você consiga alcançar essa jornada. E um dos pontos importantes para isso é que, se a gente for verificar em qualquer stack de desenvolvimento, em qualquer modelo de automação, em qualquer modelo que você vai fazer seu trabalho, para que no final seja possível alcançar o Shift Left e ter um modelo onde realmente a esteira funciona, é que você tem que pensar como você consegue automatizar e orquestrar o modelo. Senão você fica extremamente preso a uma vontade de fazer isso, você fica extremamente preso a conceitos que, em geral, funcionam, mas muitas vezes você não está vendo a efetividade se aquilo é plausível de ser feito. Então, quando você consegue analisar também ponto a ponto e ter na sua cabeça que o objetivo final é alcançar isso, que tem diversos benefícios você alcançar, é legal que você consegue desenhar um modelo muito melhor para alcançar esse objetivo lá no final, tá? Legal, legal. Exatamente isso, né? A gente, cada vez a preocupação se trazendo mais para o início do projeto, a gente previne qualquer outra pegadinha lá na frente, né? Eu tenho participado de muitos projetos na minha carreira e eu vejo que às vezes as empresas deixam para fazer tudo lá na ponta, né? Hoje está cada vez melhor, né? A gente está vendo um cenário aí de disrupção em questão de segurança, em questão de desenvolvimento, né? Então, assim, hoje o cenário está diferente, mas ainda a gente encontra muitos cenários de que eu deixo a segurança lá na ponta. Então, assim, cada vez mais a gente tem que trazer isso para o início do projeto. Legal. E aí a gente vai falar assim do ciclo de vida da automação. Por quê? Imaginando que hoje os processos são totalmente automatizados, ou deveriam ser, né? Então, imaginando que, por exemplo, eu tenho uma esteira de desenvolvimento que eu preciso desenvolver, criar, né? Preciso controlar, eu preciso gerar métricas, eu preciso também
fazer as minhas testes antes de ir para a produção e depois para a produção. Isso, se eu puder fazer cada vez mais automatizado esses procedimentos, a gente vai ter velocidade. E velocidade hoje é o que mais importa para as empresas digitais. Não adianta nada eu ter um puta desenvolvimento bom, desenvolvedores super sêniores, super eficientes, mas quando eu vou ter que desenvolver, quando eu vou ter que aplicar uma nova feature, eu tenho que pegar um pacote, dar para uma pessoa, aquela pessoa vai aplicar no ambiente, depois eu tenho que aplicar no outro ambiente e até chegar em produção de forma manual. Isso hoje em dia já não é mais a realidade, né? O DevOps ele surgiu basicamente do conceito do ALM lá de 2014 até 2015, que era o Application Lifecycle Management, que é você ter o ciclo de vida do desenvolvimento, certo? E naquela época, eu fazia muito de você pegar uma aplicação que eu gerava um zip, e esse zip eu ia lá na mão, colocava no ambiente de desenvolvimento, no servidor, fazia extração, mudava os parâmetros de variáveis e rodava lá, dava um recycle no servidor e ele subia. Pô, legal, desenvolveu, tá ok. Aí depois eu pegava esse mesmo zip, ia no servidor de homologação e fazia o unzip, fazia a alteração das variáveis de ambiente, beleza, subia. Ah, deu problema em QA. Então eu tenho que voltar esse pacote para desenvolvimento, para o pessoal corrigir e fazer a sua alteração para depois eu voltar de novo para QA. Feito isso, deu ok em QA, eu pego esse mesmo procedimento, abro uma Gmood, né, espero algumas horas, uma janela de Gmood e vou lá e aplico esse pacote, esse zip novamente. E se tudo ocorrer muito bem, que na verdade não ocorria, eu tinha um ambiente deployado. Então imagina hoje em dia você pensar num ciclo de vida desse sem nenhuma automatização, seria surreal. Imagina o nosso processo que nós passamos aí de pandemia nesses 2 anos, que as coisas estavam simplesmente digitalizadas e correndo contra o tempo para muitas coisas. Se eu fizesse isso, seria surreal, a gente estaria no tempo da pedra, vamos dizer assim, em questão de automação. Então a automação em desenvolvimento, ela é fundamental. E quando você fala em segurança, você também trazer esses tipos de verificações na sua esteira, na sua automação. Então, eu vou fazer um scan, dentro da esteira de desenvolvimento, eu já vou e faço as verificações de lint, faço o meu scan, meu security gate, faço o meu scan de container também, que hoje a maioria das aplicações e dos APIs são containerizadas, faço o meu scan e deixo disponível para desenvolvimento, no ambiente de desenvolvimento, tudo automático, que a gente chama de one-click deployment, né? Eu faço um commit, né? E a esteira já lê esse commit e já começa a buildar, já faz todo o procedimento, né? Quem tem aí conhecimento com as ferramentas de CI, com Jenkins, GitLab CI, CircleCI e tudo mais, você sabe que você dando um commit, ele já starta alguns procedimentos via webhook que vai automatizando o processo de deployment. Legal, fez o deployment em desenvolvimento, pô, bacana. Que se não encontrou nada, legal, agora eu estou pronto para QA. Então, eu só dou um segundo, um approve, por exemplo, em algumas esteiras, ou eu faço eu arrasto um card do Gira para uma raia de homologação e acontece um novo deployment em homologação. E a mesma coisa para a produção. Então, imagina você ter hoje um cenário totalmente automatizado com one click, né? E as verificações de segurança estão nesse cenário, né? E dentro desse processo, para que não seja repetitivo, eu tenho alguma experiência bacana aí, Rafael, que você gostaria de dar uma visão? Então, desse processo, realmente foi exatamente o que você falou, tá? Uhum. Então, da minha parte, eu não teria muito para incluir nessa parte aqui, de processo, de ciclo, sempre automatização, é ganhar tempo, facilitar a vida de todos, tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de segurança, a parte de DevOps. Tudo isso foi feito para sempre trazer ganho de tempo. Automatização é ganho de tempo. E tirar também erros humanos do processo. Logo no começo, o pessoal fazia publicação manual. Não existia uma esteira. Quantas vezes eu já vi acontecer, alguém fez uma publicação, esqueceu de subir um arquivo, subiu o arquivo errado. Então, se você pensar automatização, você pode pensar também como qualidade. Tá? Thiago, você tem mais algum ponto? Oi, pode falar, André. Não, é exatamente isso, né? Imagina também depois disso você ter que fazer um scan manual, ou fazer Exato. algumas verificações manualmente, ou verificar o código de forma manual. Então, hoje a gente tem essas automações que facilitam a vida do desenvolvedor, que é, às vezes, o foco, né, das entregas aí. Então, você tira a carga do cara para quê? Pô, legal, agora
posso trabalhar numa outra feature, né? Então, essa aqui já está Uhum. rodando, já está em homologação, então já posso pegar um card com uma feature nova e estar atuando. Isso traz velocidade de desenvolvimento, né? Que é o que a gente faz com Agile, que é essa cultura, e a gente vai inserindo aí algumas pitadas de segurança durante esse processo. Perfeito aí, Thiago, quer complementar alguma coisa? Vou colocar só um ponto aqui que eu acho que é Uhum. interessante, porque ver vocês falando assim, é legal porque eu estou vendo os especialistas falando, né? E assim, todo esse processo aí eu falo que até foge um pouco do meu conhecimento técnico desse ponto. Mas quando a gente fala do ciclo de vida, né, dessa parte de entrega, né, realmente que a gente tem do DevSecOps, o porquê que o DevSecOps existe, por que as empresas estão tentando alcançar isso, a gente conversa hoje com muitas empresas que querem alcançar esse nível de maturidade, você vê justamente isso que vocês comentaram. Poxa, a gente precisa implementar isso porque eu tenho um impacto realmente hoje no meu negócio, né? Ou eu estou hoje exposto ao risco porque eu não consigo fazer o acompanhamento do desenvolvimento seguro dentro do processo de desenvolvimento. Ou seja, eu tenho um processo que ele corre muito bem quando eu tenho uma vistas de desenvolvimento, qualidade hoje está muito intrínseco já dentro do modelo de desenvolvimento, mas você vê realmente esse gap de segurança. Só que a automação, hoje, eu vejo ela cada vez melhor sendo feita dentro do ciclo de desenvolvimento. E eu vejo também, ao mesmo tempo, que muitas vezes as equipes de segurança não sabem muito bem como responder rapidamente a esse ciclo de desenvolvimento que está se tornando cada vez mais rápido. Então, você tem um negócio que está caminhando muito rápido, você tem um ciclo de desenvolvimento que está correndo super rápido, a parte de DevOps cada vez mais maduro por parte dos arquitetos de desenvolvimento que você tem por trás, né? Ali fazendo efetivamente ali a aplicação, utilização de fábrica de softwares, você tem pessoal de terceiros dentro do ciclo de entrega que você está trabalhando, então, ou seja, você tem diversos componentes que você está colocando ali dentro, esse modelo de automação está realmente cada vez melhorando, mas um dos processos que acaba se tornando um gargalo acaba sendo de segurança. E aí, dentro desse ciclo de vida, dessa automação toda que está acontecendo, ao invés de você ter aquele sentimento colaborativo, ao invés de você ter aquele sentimento de, poxa, legal, a gente realmente tem uma necessidade, tudo está acontecendo junto, o que você começa a ver é que, infelizmente, em determinado momento, para a parte de automação, para essa parte de inovação, a segurança, infelizmente, está se tornando, às vezes, um detrator desse movimento. E isso vem muito por causa do modelo de abordagem. Né? O modelo que eu acho que a gente até vai comentar um pouquinho aqui na frente, acho que até o próximo slide, se eu já não estou enganado, que é falar realmente, poxa, existem técnicas, né? Existem scans, existem ferramentas de AST que conseguem fazer isso, mas o grande ponto é como elas estão entregando isso e como que essas ferramentas elas estão realmente conseguindo se integrar ao modelo de automação que tem sido necessário, ao modelo de orquestração que tem sido necessário. E uma coisa que eu acho que é importante até comentar que quando a gente pensa nessa parte de, poxa, a gente não pode ser repetitivo, a gente tem que conseguir entregar uma solução rápida, a gente tem que conseguir entregar uma solução que se adeque ali dentro, não é colocar exceções em cima daquilo que você está vendo. Não é você simplesmente também falar assim, olha, poxa, realmente não está dando tempo, eu vou começar aqui a colocar exceção dentro dos meus parâmetros para que as coisas passem. Porque no final das contas, um teste vai ser executado no final e ele vai mostrar a vulnerabilidade lá do mesmo jeito. E aí você vai ter o retrabalho acontecendo. Então, quando a gente pensa nesse ciclo de vida como um todo, nós temos que pensar que realmente, mesmo que algo não esteja sendo visto aqui, ele vai ser cobrado ali na frente. Quando a gente começa a endereçar isso, começa a trazer isso para dentro de casa, esse ciclo começa a ser cada vez mais real. Né? Então, é muito legal ver que essa mensagem, que esse modelo aqui que a gente está conversando hoje, é realmente algo que as empresas têm buscado e que é algo que a gente consegue ajudá-las a trazer realmente um modelo diferenciado. Exatamente. Imaginando que, assim, hoje as empresas que nós temos aí como queridinhas, né, a Netflix, Spotify, são talvez até as desbravadoras de criar frameworks específicos de automação, né? Você tem empresas que são líderes no seu segmento, né? De streaming, um de música e o outro de películas, de filme,
Então, você vê que eles têm frameworks de automação e eles acabam replicando para o mercado, né? E eu vejo também hoje as empresas do segmento bancário, do segmento logístico, também criando seus frameworks, porque para cada empresa a automação é diferente. Eu não vou pegar uma receita, vou pegar um framework e vou aplicar literalmente na minha empresa. Não tem como, entendeu? A não ser que seja a empresa do mesmo segmento. Mesmo assim, ainda vou ter diferenças, né? Então, cada vez mais as empresas estão investindo nisso, nas automações, e elas estão criando a sua metodologia, baseado em alguns players, claro, mas isso é transformador, porque cada negócio vai ter no seu método, seu framework e o seu procedimento específico, né? Então, a gente vai enriquecendo cada vez mais o cenário do desenvolvimento e das automações. Legal? E o que é mais importante agora também, né? A gente está falando de um cenário de desenvolvimento seguro e a gente tem sempre aquelas dúvidas, né? O que é um SAST, o que é um DAST, né? O que é um IAST, que hoje pouco se fala, o que é um EHT, né? E como é que eu implemento isso na minha esteira, como é que eu faço? O que é um SAST? Basicamente, SAST que é um teste estático, e isso é basicamente o quê? Analisar o código fonte, o texto, antes do deployment, antes do build, né? Por quê? Depois que eu faço o processo de build, eu faço um encapsulamento, eu coloco algumas coisas na frente, eu crio uma forma de que o navegador vai entender, vai interpretar que é diferente dos scans, né? Então, o SAST, que hoje que é o que se fala muito, eu vou verificar ali em tempo de desenvolvimento, né, o que eu tenho de possíveis vulnerabilidades, que classe está me trazendo uma conexão de banco que ele está abrindo e não está fechando, se eu estou passando uma connection string já com usuário e senha, se eu estou deixando uma porta exposta. Então, ele vai te dar esses insights, essas verificações. E, baseado nisso, ele também vai trazer um conjunto de parâmetros baseado no ASP, né, baseado no SANS. Tem o ASP Top 10, aí tem Top 10 de 2017, tem o de 2021, 2020, né? Então, tem um conjunto ali de regras que já foram exploradas. A gente fala de Top 10, mas não é só 10, é que são as top mais exploradas, né? Então, quando ele traz isso, ele traz uma porrada de verificações, né? Um conjunto de regras ali, ele vai escaneando e vai verificando. Legal, você parou aqui, você está fazendo um cross-site scripting dentro da análise de SAST, né? Então, ele fala, pô, legal, então você tem algumas verificações a ser feitas, né? Legal, então eu já corrigi isso e agora eu vou fazer o meu scan DAST. O DAST, basicamente, é um scan dinâmico. O dinâmico que ele está fazendo o seguinte, a aplicação já foi buildada e já foi deployada. Então, assim, ele já está rodando. E aí, a ferramenta de DAST, ela vai escanear, talvez a sua URL, talvez o seu aplicativo, na sua chamada de API, para tentar encontrar possíveis vulnerabilidades naquele código que é possível ser explorado. Então, ele tem meio que uma caixa preta que ele vai tentar algumas brechas padrões dentro das suas características para ver se você comeu bola aqui ou não. Então, o Dash ele é um scan pós-deployment. Então, eu fiz o deployment, já está rodando, está produtiva, e o Dash ele vai fazer esse scan. Legal? Só para a gente ter uma diferenciação do que um faz e um que outro faz. Então, assim, o SAST ele faz um scan ainda em tempo de desenvolvimento. E o DAST, teoricamente, ele faria em produção. Mas hoje, como a gente faz aquele segmento, do slide do Shift Left, a gente está fazendo cada vez mais para a esquerda. Então, se eu puder fazer um DAST ainda em desenvolvimento, é excelente. Porém, a gente sabe que em desenvolvimento a gente não tem todas as conexões necessárias para deixar a aplicação funcional como ela deveria ser em produção. Porque uma consulta de um banco, uma consulta de uma API de um fornecedor, ou uma validação de um cadastro, em desenvolvimento a gente não consegue fazer tudo isso. Então, talvez fazendo uma simulação como produção em desenvolvimento, a gente consegue já prever alguns possíveis problemas. Então, sempre trazendo esse conceito do Shift Left, a gente está trazendo o DAST também para o desenvolvimento. Hoje é muito mais comum fazer o DAST em QA, né? Então, a gente tenta pegar algumas coisas, mas também é comum sendo feito ainda em ambientes produtivos, tá? Rafael, você tem alguma complementação em relação às técnicas que pode ser dito aí da VeraCode? O da VeraCode ela tem até um diferencial que a gente consegue analisar o binário, tá? Então a gente compilou, a gente consegue ver na versão final que realmente está sendo publicado como a informação se comporta dentro da sua aplicação,
quais são os gaps que por onde ela pode sair, ou alguém pode obter esse tipo de informação na sua aplicação. Como ela é validada durante todo o fluxo, não apenas numa classe de entrada ou numa classe de saída, quando a gente olha só o código-fonte, mas também como ela funciona de ponta a ponta, da entrada até você salvar ou obter informação em um banco de dados. E outro ponto do Dast também, como que a gente trabalha? A gente pode fazer o Dast não só da parte web, né, que seria como se fosse alguém navegando, um hacker tentando invadir, mas também a gente consegue fazer isso na parte de APIs. Não só a parte de um front-end, mas a gente consegue ver também o seu back-end. Será que o meu back-end está seguro? Porque às vezes um back-end ele vai atender tanto o seu front web, quanto o seu app, para um Android, para um iOS, até outra ferramenta, até um serviço de outro cliente. Então a gente consegue atender todos esses pontos para ajudar vocês. Tiago, você tem algum ponto? Sim, eu acho que é importante aqui colocar um ponto também para o pessoal, que apesar da gente estar aqui, né, a gente está tentando ser o mais agnóstico possível, falar só um pouco da experiência, estou tentando não puxar um pouquinho aqui a sardinha, né, da VeraCode, nem puxar nada nesse sentido, muito mais aqui ser informativo, mas eu acho que tem um ponto aqui que eu tenho que colocar, né, é importante dentro do tema, é um diferencial que a VeraCode tem, mas eu acho que é importante até para a gente pensar um pouco no processo em si e como a gente encara ele, tá? Quando a gente pensa em scans de vulnerabilidade, né, quando a gente pensa no SAST, no DAST, no SCA, né, em ferramentas de AST, que fazem a parte de Application Security Testing, é importante a gente pensar em o que ela traz para a gente. Né? Quando a gente fala muito de programa, quando a gente fala do modelo de testes de segurança, o pessoal sempre pensa assim, poxa, eu posso, de repente, começar meu programa de desenvolvimento seguro, eu posso desenhar meu movimento de desenvolvimento seguro, mas, poxa, eu quero primeiro só entender ali, eu vou, de repente, só colocar alguém para desenhar um processo, eu vou precisar só colocar ali alguém para, de repente, pensar no modo que a gente vai trazer o desenvolvedor ali perto da gente, o que a gente vai fazer ali dentro. Mas é importante pensar que as soluções de scan, tá? Vamos colocar dessa maneira, depois eu falo um pouquinho do diferencial da VeraCode, mas quando você pensa nisso, é importante a gente pensar que para a gente desenhar um bom processo, para a gente desenhar tudo isso, é importante ter métricas, né? E quem traz essas métricas realmente são as soluções, né? A solução vai ter que trazer a métrica de, poxa, quantas vulnerabilidades eu tenho, quanto eu estou conseguindo sanitizar, como eu estou conseguindo sanitizar, em que momento eu estou conseguindo sanitizar tudo isso, né? Se você não tem as métricas, o desenho do processo ele fica um pouquinho furado. A gente não consegue saber exatamente, poxa, onde eu estou fazendo isso? Onde será que está o gap? Quanto que eu estou conseguindo melhorar ali dentro daquilo? E a gente tem visto que uma vez que nós estamos juntos nesse processo, a gente consegue realmente fazer com que o teste de segurança caminhe junto com o modelo de desenho de processo. E algo que é importante você pensar é qual é a assertividade que a solução tem de trazer o resultado. Porque algo que a gente tem notado muito também é que existe muitas empresas, né, que vão lá e falam assim, poxa, eu tenho um scan. Legal, você tem um scan, mas quanto você confia no resultado que está saindo disso? Quanto você confia naquilo que está acontecendo? Se você não confia no resultado, se constantemente você tem que fazer um code review, se constantemente você precisa fazer double check, você precisa colocar exceções, você precisa fazer customizações para fazer com que aquela solução funcione, potencialmente você não vai conseguir fazer um processo em que o operacional de segurança não esteja envolvido no operacional de desenvolvimento. E o descasamento, geralmente, de DevSecOps, a falta de automação, a falta de orquestração, ocorre justamente nesse momento. Quando a gente traz a VeraCode, tá? E aí agora, de novo, né? Não queria puxar uma sardinha, mas eu tenho que puxar um pouquinho. Quando a gente fala do VeraCode, a VeraCode ela desenvolveu, tá, uma engine proprietária, tá? É uma engine que é uma patente da VeraCode, tá? Que faz a análise das aplicações entendendo o contexto da aplicação. Qual que é a diferença disso? A diferença disso é a assertividade, tá? Eu não vou entrar nos pormenores, né, para a gente também não alongar muito aqui, mas hoje a VeraCode consegue entregar o resultado de do scan de vulnerabilidade com menos de 1% de falso positivo. Uma vez que eu consigo entregar algo nesse sentido, o que a gente consegue fazer é efetivamente empoderar o desenvolvedor para que ele saiba o que vai acontecer lá no final do processo. Então, se você pensa no modelo de desenvolvimento seguro, você pensa numa esteira automatizada, você tem que pensar que aquelas pessoas que estão no dia a dia
fazendo realmente o código, se elas soubessem qual é o indicativo que vai aparecer lá no final, elas potencialmente corrigiriam antes. Porque elas sabem que isso vai ser cobrado depois. Mas se a entrega não é confiável, o elo se quebra. Então, pensem sim em ferramentas, tá? É importante dentro do processo, é importante no desenho do processo, a solução que vocês estão escolhendo para fazer essa parte do Application Security Testing, porque ela interfere diretamente na maneira em que vocês vão trabalhar no dia a dia. E eu vejo cada vez mais que o sucesso do programa, ele depende sim dos indicativos que a solução traz, tá? Perfeito, foi bem colocado aí, Thiago. E aí também trazendo nessa sopa de letrinhas aí é o SCA, né? O que é a composição do software. Por quê? Imagina o seguinte, a gente sabe que hoje em dia, boa parte do que a gente faz, o deployment que a gente desenvolve, ela não é só o nosso código desenvolvido internamente. A gente está utilizando aí também bibliotecas de terceiros. Às vezes, não quer dizer que de terceiros que é de desenvolvimento de uma outra pessoa, mas são bibliotecas de fontes oficiais, né, do Maven para Java, da Microsoft, .NET, que contribuem para facilitar o meu desenvolvimento interno. Só que quando eu tenho essas bibliotecas, né, elas trazem em conjunto várias regras do desenvolvimento, vários códigos, né, e também algumas dependências ali em conjunto, né? Às vezes você só chamou uma dependência e você fala, pô, eu só pus uma linha lá, dependência OS lá, para poder desligar uma máquina através do Node.js. Só que isso ele te trouxe uma lista de código imensa para fazer um comando que você digitou. Então imagina só, nessas dependências, às vezes pode ter um código malicioso, que você não sabe. Então o SCA ele vem para analisar a composição do código como um todo, né? Então imagina que você tem lá no seu desenvolvimento, na sua feature, ou no começo do seu código, você tem lá vários arquivos e nesses arquivos somando todos os arquivos, eu tenho lá 2.000 linhas, que é bastante, né? Só que dessas 2.000 linhas de códigos, a solução de SAST, ela vai escanear o código e a de SCA vai escanear as dependências. Ou a composição como um todo também, encontrando possíveis vulnerabilidades que aquelas dependências, aquelas bibliotecas podem trazer com você. Às vezes ela está desatualizada, né? Às vezes realmente ela tem um código não confiável ali, né? Porque se você traz sempre as bibliotecas de fontes confiáveis, do Microsoft, do Java, do Python, do Flutter, tecnicamente a empresa ela já se preocupou um pouco mais ali com a qualidade do código e com a segurança. Mas muitas vezes a comunidade também contribui com essas bibliotecas e às vezes a comunidade não está preocupada em segurança ou em qualidade, está preocupada em resolver um problema. E também tem as pessoas que estão ali buscando realmente brechas ou agindo de forma maliciosa de inserir ali um trecho de código que no scan, ela não pode ter uma vulnerabilidade em si, mas na composição do código, no build, ela vai te explorar uma vulnerabilidade, ela vai abrir uma conexão e você nem sabia, entendeu? Então, o SCA, ele tem esse olhar de vou verificar essas dependências da fonte que está vindo e se ela está deprecated, se ela tem vulnerabilidade e tudo mais, né? Então, ela faz essa composição. Então, tendo aí o stack de DevSecOps, a gente tem o SAST, o SCA e o DAST. Então, essa composição é muito importante, porque eu vou fechando as portas, eu vou levantando muros em cima do desenvolvimento para não ter nenhuma fuga que eu poderia, vacilei aqui, chamei uma biblioteca do GitHub e ela me expôs uma vulnerabilidade, entendeu? Rafael, você tem algum cenário aí que você consiga complementar e que você também já pegou, que você viu durante a sua jornada? Tenho sim. Um caso interessante que aconteceu era uma biblioteca web, o pessoal utilizava com JavaScript, e depois de um tempo, já tinha 7.000, 8.000 utilizadores, incluíram um código malicioso para minerar bitcoins dentro do navegador de cada cliente. Então, todo mundo atualizou, quando você vê, ele já tinha 7.000 mineradores rodando, e quem mais acessasse os sites disso, eu conseguia
também vai ter essa informação. Esse foi só um exemplo simples, tá? Mas pensando em SA, até complementando um pouco, como desenvolvedor, o que a gente fala? Eu não preciso reinventar a roda. Se eu já tenho algo pronto, por que eu vou perder tempo com isso? Entro na comunidade, obtenho uma ferramenta, consegue trazer isso pronto para mim da melhor maneira, analiso várias ferramentas, coloco no meu código. Uma porcentagem interessante, se você pensar em todos os códigos, isso é uma margem que a gente levantou, 90% a 95% é código open source. A gente junta os pedaços e o resto, os 5%, é a lógica da sua empresa. Então, se você pensar, você utiliza muito a parte de open source. E pensando que é um open source, toda a comunidade é aberta, todo mundo tem acesso. Surgiu uma vulnerabilidade. Qual é a chance de alguém pegar essa vulnerabilidade, perceber quem utiliza esse open source e já criar um exploit para isso? Temos os exemplos do começo do ano, o próprio Log4j, que todo mundo acho que escutou sobre isso. Surgiu a vulnerabilidade, criou um zero day, todo mundo correndo atrás para conseguir resolver esse problema, porque muita gente utilizava essa ferramenta. Tá? Tiago, você tem algum ponto para adicionar nessa parte? Olha, eu acho que, de novo, né? Eu venho sempre com o ponto não técnico, um pouquinho, acho que a visão um pouquinho executiva, mas acho que o que é interessante a gente pensar do SCA é que além dessa parte, né, de componentes terceiros, que hoje correspondem a mais de 80% aí de um código, né? Então tem um peso super grande, é pensar em duas coisas. Primeiro, a solução consegue te falar quais são as vulnerabilidades que você possui, ou elas conseguem apenas te falar quais são as vulnerabilidades que existem no componente. São duas coisas muito diferentes, né? Você mostrar o que você tem de falha num componente é falar que tem 1000 vulnerabilidades lá dentro. As que realmente afetam o seu código é o que vai realmente te ditar o que você tem que corrigir ou não, né? Então, eu acho que isso é um valor que a gente consegue trazer, que é diferente, você consegue realmente ser mais efetivo, né? E, de novo, evita o atrito, você cria confiabilidade naquilo que você está mostrando que precisa ser corrigido. E um outro ponto é que a gente não pode esquecer que quando você coloca uma biblioteca de terceiro dentro do seu código, ela não é única e somente exclusiva com uma preocupação de segurança. Você tem um lado de governança, compliance ali dentro muito pesada, porque aquele componente ele pode ser um componente pago, ele pode ser um componente open source, ele pode ser um componente que vai transformar a sua aplicação em uma aplicação open source. Então, é importante a gente saber e ter um inventário daquilo que a gente está colocando dentro da aplicação, justamente porque muitas vezes, imagina o core business da sua empresa, vamos imaginar, né? A gente teve exemplo aqui do Elon Musk, né? Então vou usar. Imagina lá na SpaceX, todo o algoritmo que faz o cálculo do pouso, né, da espaçonave fosse totalmente escrito no OpenGPL que transformasse aquele algoritmo em código público. Legalmente seria código público. Olha o tamanho do problema, quer dizer, todo o seu investimento, tudo que você levou anos para desenvolver, tem um problema de governança simples como esse, um problema legal como esse. Tanto que, na verdade, não sei se é até um título de curiosidade, as ferramentas de SCA, a princípio, elas não nasceram com viés de segurança. Elas nasceram com um viés legal, porque as empresas iam adquirir outras empresas e eles queriam ter certeza que não haviam liabilities em cima das aplicações e por isso precisavam de ferramentas que analisassem esse tipo de informação. Então, quando a gente pensa no âmbito da análise de componentes de terceiro, quando a gente pensa nessa parte, é importante a gente lembrar que, além da vulnerabilidade, você tem esse lado de governança também, que é muito importante se ter. Eu acho que isso complementa o todo, né? De novo, você tem uma esteira de desenvolvimento, você quer colocar isso de forma automatizada e é um problema que você vai ver lá na frente. Se você identifica isso antes, você resolveria isso antes. Você já refatoraria a sua aplicação, já resolveria, colocaria o componente correto, colocaria um componente que não causa esse tipo de problema e não lá no final do processo, de repente, descobrir isso, né? Exatamente. Isso aí é importantíssimo de ter essas análises, essas verificações, né? Dito isso, a gente tem aí um modelo proposto aí dentro do ciclo, né, das esteiras que possam trazer aí como que eu encaixo cada ferramenta dentro do meu ciclo de desenvolvimento, né? E eu formo o DevSecOps, né?
Então, tem empresas que a esteira é build e deployment, apenas isso. Tem esteiras que tem build, teste unitário, qualidade, segurança, versionamento, sobe um container, zipa, aí faz isso, depois faz o deployment. Então, para cada cenário é um cenário, para cada empresa tem a sua característica específica. Então, a gente tenta encaixar aí dentro da esteira aonde vai cada solução. Então, assim, dentro do desenvolvimento, eu tenho ali, não sei se dá para mostrar aqui, deixa eu ver se está aparecendo exatamente. Tem aqui o pré-commit e tudo mais, que ainda vou verificar, a parte de code repository, secret management, então, são questões de segurança. Aqui eu vou estar fazendo um code review, provavelmente, entendeu? E aí, quando eu estou buildando, antes de buildar, na verdade, eu faço um lint no meu código, pelo menos no trecho de código que eu estou desenvolvendo da feature, e faço ali um scan de DAST de SAST e SCA. Né? Os dois scanners podem correr simultaneamente, tá? Isso não é problema. E esses scans, eles não precisam ser sequenciais. As empresas têm cometido, às vezes, um grande equívoco em achar que cada estágio depende do outro. Né? E aí, por exemplo, cada estágio depende do outro, então até eu fazer toda a esteira eu vou demorar, sei lá, meia hora ou mais. Eu posso fazer esses scans em paralelo, enquanto está buildando, e eu posso até já ter feito deploy em desenvolvimento enquanto eu ainda rolo o scan, só que aí eu tenho os alertas, os gatilhos, né? Se eu tenho um scan que encontrou uma vulnerabilidade, eu já acendo um sinal vermelho aqui para não fazer a promoção para o ambiente de homologação, né? E isso eu ganho tempo, né? Porque eu não preciso fazer algo sequencial, pode ser paralelo, e eu tenho essa velocidade de desenvolvimento, e aí sim, quando eu gerar o meu pacote para homologação, se ele tiver verde e não tiver nenhum tipo de vulnerabilidade high ou crítica, eu posso promovê-lo para homologação. Né? Então, aqui eu tenho um ciclo de vida proposto, né? E dentro daqui eu tenho as verificações de segurança e todo o stack de SEC dentro do DevSecOps. Algo aí a gente complementar, Rafael, na sua visão? Nessa parte seria mesmo que a gente falou, todo o ciclo a gente consegue trazer um valor e trazer benefícios para todo mundo, tá? Então a gente vai trazer benefícios para desenvolvedores, para DevOps, DevSecOps, todo mundo a gente consegue dar uma ajuda nisso, tá? Thiago, nessa parte? Eu acho que é exatamente o que vocês falaram, pessoal. Acho que Tá. o grande ponto do ciclo de entrega aqui é conseguir, em diferentes etapas, aí, conseguir integrar a solução, fazer com que tudo aconteça em paralelo, ter aquela parte que eu comentei de confiabilidade dentro da entrega do que você coloca ali. E, obviamente, o objetivo final é conseguir fazer com que você tenha um ciclo de desenvolvimento funcional, mas, ao mesmo tempo, você tenha realmente um modelo em que você consiga trazer tudo isso de uma forma que o desenvolvedor faça parte do processo e que ele não seja impactado na entrega. Então, quando você consegue alcançar isso e fazer isso de forma automatizada, realmente você está ligado no negócio e você vai ter, né, todos os indicativos que hoje os executivos esperam. Legal, legal. E aí você tem você dá uma autonomia para o dev, ele sabe exatamente o que ele está sendo feito, ele mostra todo o ciclo de vida, o dev tem visão, o PO tem visão, o tech lead tem visão, e a organização tem visão do que está acontecendo, né? Então eu também posso criar métricas de indicadores, como que está meu ciclo de desenvolvimento, onde está demorando mais, aonde está parando mais, onde que está encontrando mais erro, se é em qualidade ou se é em segurança, se eu estou tendo muito retrabalho, muito refactory. Então, isso é legal para uma empresa, para uma organização como um todo, certo? Nas considerações finais, eu queria agradecer a todos os participantes que a gente teve durante o tempo, né? Teve uma boa participação. E a dica que eu dou aqui a gente tem que se preocupar com segurança no nosso dia a dia, seja no nosso pessoal, mas também muito no nosso profissional. A gente está de casa trabalhando com o notebook da empresa, com os recursos da empresa, então a gente também tem que ter essa preocupação para que, por uma falha nossa, a empresa não seja impactada por uma distração de deixar alguma coisa aberta que possa ser explorada, ou, sei lá, acessar um site malicioso que não deveria, porque apesar de a gente estar de casa, a gente está trabalhando. Então, o nosso computador de trabalho não é o nosso computador pessoal, que eu posso entrar em qualquer site e tudo mais. Né? Então, evitem esse tipo de acesso. Pega o seu notebook, o seu celular para fazer isso. E a gente tem que adotar essas
verificações e essas metodologias para a empresa como um todo, e para quem é desenvolvedor, ter um pouco mais de complacência quanto ao seu código, quanto à sua atitude de desenvolvimento, né? E hoje o skill de DevSec ele está sendo exigido muito nas empresas. Então hoje, quando você vai fazer uma entrevista, as empresas já estão pedindo para o desenvolvedor se ele conhece, tem algum conhecimento em uma ferramenta de SAST, por exemplo, qualquer uma, né? Aqui a gente tem um caso da Veracode, mas o cara pode, sei lá, falar de Fortify, Checkmarks e por aí vai, outras ferramentas. Se o cara já conhece, ele já tem um ponto positivo, porque ele já sabe como funciona o processo. Ou seja, ele já sabe como desenvolver um pouco de forma segura. E não estou falando só de ferramental, às vezes o cara também, se ele já passou por alguma organização que tinha os chapéus de Security Champion. Security Champion é um chapéu ali, uma atribuição de segurança. Ele não é um cara de segurança, mas ele tem algumas premissas para tratar na sua squad, no seu código, na sua comunidade de segurança. Legal? Rafael, Thiago, quer complementar com alguma consideração? Como é que está aí, Márcia? Muito bom, meninos. Obrigada. Thiago, gostaria de complementar? Meu áudio foi? Okay. Eu estava tentando clicar aqui. Aí ele foi, voltou, foi, voltou. Na verdade, acho que assim, o recado é justamente esse, né? O modelo de ciclo de desenvolvimento seguro ele vai além só do que um scan. O modelo de desenvolvimento seguro vai em aliar os processos, aliar a cultura, conseguir fazer com que o desenvolvedor seja embarcado em tudo isso. Mas a solução também tem um peso dentro disso, né? Você conseguir ter os indicativos, você conseguir ter tudo isso para conseguir fazer com que isso funcione é muito importante. E o que eu acredito realmente é que, trazendo uma abordagem diferente, não parecido com o que a gente tem feito há 20 anos atrás, a gente tem um cenário diferente hoje, você tem um turnover diferente, você tem realmente necessidades diferentes do lado executivo também, a gente consegue realmente alcançar aí um modelo de desenvolvimento seguro que seja efetivo para o negócio. Né? E aí eu, claro, que deixo aí aberta também a possibilidade para a gente sempre conversar aí com a Veracode para vocês entenderem um pouquinho do nosso approach mais a fundo, de como a gente tem trabalhado aí junto com a Red Belt para levar toda essa missão, tá? Legal, muito bom. Obrigada, meninos. Temos aqui algumas perguntas, passamos um pouquinho do tempo, mas temos aqui algumas perguntas, vamos lá. Primeira pergunta aqui do Pedro. Qual sugestão vocês dão para que os desenvolvedores embarquem no modelo AppSec? Vocês acreditam que treinamento seja o caminho? Treinamento, né? Assim, hoje eu falo, pessoal, hoje só não aprende nada quem não quer, porque tem muita coisa gratuita no YouTube, site, tem muita gente contribuindo na comunidade, né? É verdade que pouco se tem material de segurança disponível, né? Mas se você buscar garimpar bem aí no YouTube, você consegue encontrar. Então, assim, de AppSec especificamente, você vai ter que passar ali. Tenta conhecer um pouco do OASP, o que é o OASP, o que o OASP tem, né? Ele tem até alguns treinamentos gratuitos ali, tutoriais, ele disponibiliza ali aplicações inseguras para você fazer uma análise de como explorar uma vulnerabilidade, né? Se você quer ir para a linha de Red Team, de EHT, né? Ele te disponibiliza algumas trilhas que você pode criar uma aplicação lá, tem o Juice Shop, que você builda, deploya e você depois vai explorando as vulnerabilidades conforme ali os top 10 dele, entendeu? Então, para você seguir aí uma trilha de AppSec, você pode buscar, garimpar, mas é lógico que sim, tem organizações específicas que dão treinamento específico para o cara que vai ser Red Team, que vai ser AppSec, né? Mas você já pode começar através do OASP e de algumas buscas no YouTube. Eu quero colocar um ponto aqui que eu acho que é Legal. Super importante, essa parte de educação. É muito importante a gente pensar hoje que o ciclo de desenvolvimento seguro ele também ajuda a educar o desenvolvedor, o que a gente chama de memória muscular, né? Quanto mais você consegue identificar a falha, quanto mais você consegue fazer com que esse processo aconteça enquanto você está desenvolvendo, isso também traz uma educação para o time de desenvolvimento. E a gente tem que lembrar também que hoje existe um turnover muito grande, né? Há muito tempo atrás era muito... Poxa, a gente conseguia lá juntar muitos treinamentos, conseguia fazer alguma coisa nesse sentido, e a gente tinha um turnover menor de profissionais,
em que você conseguia trazer essa conscientização de uma forma, às vezes, até mais fácil. Então, eu acho que é um complemento. Se a gente consegue ter isso dentro do processo, se torna algo que é do dia a dia do desenvolvedor que está ali dentro de casa, tem essa memória muscular que ajuda, e aí com certeza o pessoal vai levar cada vez mais a sério essa parte de treinamento. Então isso faz com que para o desenvolvedor ele não só veja aquilo como um valor agregado, mas ele também passa a ver aquilo trazendo benefício no dia a dia. Trabalho menos no final de semana, consigo fazer ali, né, menos retrabalho, consigo realmente sair mais ali do outro lado, né? Muito bom. Reforçando, pessoal, que o link do assessment está disponível no chat, tá? Vamos aqui para a próxima pergunta. A pergunta da Fernanda. Diversas soluções possuem plugins na IDE. Qual a diferença da VeraCode? Vou responder essa. O diferencial da VeraCode, a nossa solução é 100% SaaS, completamente em nuvem. A gente pensa em não atrapalhar o desenvolvedor. Outras soluções vai fazer o scan na máquina do desenvolvedor, vai causar lentidão, pode travar a IDE, vai atrapalhar o desenvolvedor durante todo o trabalho dele. Nós não, nós vamos analisar seu código, não precisa ficar preocupado. Vai parar meu desenvolvimento? Não, não vai parar. A gente vai fazer isso em background para você. Vou apenas trazer os resultados. A gente não quer trazer mais impacto para vocês, a gente quer facilitar a vida de vocês. Tá? Esse é um ponto importante, é a visão que a VeraCode tem. A gente quer trazer vantagens, a gente quer agregar valor para vocês. Tiago, tem algum ponto que quer falar? Perfeito, Rafa. Acho que é exatamente isso. A gente quer trazer ali uma experiência realmente diferenciada para o pessoal. A gente quer trazer alguma coisa diferente para os desenvolvedores, para que eles sintam que a gente não está ali para impactar. O que a gente mais escuta hoje no mercado é que, por exemplo, o IDE Scan ele não é implementado por impactar a ideia do desenvolvedor, por realmente impactar ali o desenvolvedor no dia a dia. Quando você consegue fazer com que o processamento seja fora ali da máquina dele, ele pelo menos tem uma tranquilidade. Não está impactando o meu core, o meu trabalho principal, que é desenvolver. Então ele vê muito mais a solução como um aliado. Muito bom. Temos aqui outra pergunta do Emerson. Para que possamos ter o ciclo seguro completo, precisamos possuir soluções DAST, SAST e SCA? Cada um destes seria uma ferramenta diferente? Posso responder essa? Pode. Bem, vamos lá, Emerson. Ótima pergunta. Quando a gente pensa ali que você tem diferentes soluções, as diferentes soluções elas atacam necessidades diferentes. A VeraCode, na verdade, cobre todas essas soluções numa ferramenta única, numa solução única, né? E a gente consegue trazer tudo isso num single pane of glass também, para que o time de segurança e o time de desenvolvimento também tenham uma experiência única. Então, isso facilita muito o processo. Mas, sim, cada ferramenta ela tem a sua função dentro de diferentes etapas do processo. Eu preciso adotar todas elas inicialmente, no início da jornada? Não necessariamente. Eu acho que tudo, quando a gente fala de desenvolvimento seguro, é uma jornada pensando em impacto e resultado. Se a gente consegue começar no início correto, fazer essa jornada com uma base bem feita, o resultado que você vai sair ali na frente é fazer a famosa, né, como que o pessoal fala, né, camadas de cebola. Você vai complementando e cada vez fazendo com que isso seja mais fortalecido. Então, dentro do que a gente escutar muito da necessidade que a sua empresa possui, a gente vai trazer para você a sugestão falando, olha, começa por esse lado, começa a amadurecer isso, e a gente vai complementando na etapa 2, 3, essas outras soluções que vão fazendo parte do modelo, tá? Muito bom. Temos aqui outra pergunta do Murilo. Como trazer os executivos para essa discussão? Temos muitas dificuldades em reforçar a prioridade de segurança quando o negócio está em jogo. É algo que vocês escutam muito no mercado? Perfeito, acho que eu vou pegar essa. Bora. Agora falando do executivo, agora eu falei assim, agora... Ó, legal, tive uma. Vamos lá. A gente, na verdade, né, quando a gente pensa em trazer o executivo para a mesa e trazer essa conversa para eles, realmente era um desafio muito pesado antes, porque o que acontecia? A impressão que existia sempre era que a gente estava ali para impactar o processo, né? Que o desenvolvimento seguro estava ali para impactar o processo.
E a principal preocupação do executivo é a entrega. É a entrega do produto, é a entrega do negócio. No final do dia, né, o que paga tudo que acontece é o business, né? Então, hoje a gente consegue levar essa conversa para os executivos porque a gente consegue pensar na otimização do processo que tem que acontecer de desenvolvimento. E que, por sinal, o risco, a segurança, faz parte desse processo. Quando a gente traz uma imagem clara para eles do que a gente consegue mostrar de risco, a gente consegue mostrar de como o processo é importante nesse ponto, a gente consegue também complementar em como a gente consegue otimizar o processo para que ele tenha um resultado no final muito melhor e, de novo, sem impactar o negócio. Então, hoje sim é possível levar essa conversa para os executivos, hoje sim a gente consegue mostrar ROI em cima do modelo de trabalho de desenvolvimento seguro, você consegue sim mostrar a evolução do risco, a evolução, né, de diminuir ali a superfície de problemas que você pode ter. E, de novo, quanto menor a superfície de risco, menor a sua exposição ao risco, mais os executivos, e não só os executivos, o board vai ver isso com bons olhos. Porque, de novo, expor a marca, expor a brand, é sempre algo que a gente vai falar assim, poxa, eu acho que eu vou ter um impacto de X milhões, eu acho que eu vou ter um impacto, né, de tantas horas que eu vou ficar fora. Mas quando acontece, todo mundo se pergunta, poxa, o que aconteceu? E a gente vê, e hoje eu posso falar particularmente isso, tá? Quando a gente conversa com diversas empresas e a gente vê a maturidade das aplicações, a maturidade de segurança, surpreende bastante como ainda tem muito trabalho a ser feito, tá? Muito bom, meninos. Acredito que não temos mais perguntas. Obrigada novamente, André, Thiago, Rafael. Obrigada a todos pela participação. Observem que o link, né, do assessment está no chat, né, para quem ainda não foi lá verificar, está ali no chat, pode conferir. Basta preencher o formulário e em breve entraremos em contato. Aproveitar também para falar aqui sobre o nosso próximo Red Talks, que acontecerá dia 14 de julho, sobre Vulnerability Assessment. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que em breve divulgaremos. Caso tenham alguma outra dúvida também, podem entrar em contato conosco através do e-mail contato@redbelt.com.br. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.